Olá turma, tudo bem? Como estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam gostando das aulas, fazendo as suas anotações. Sempre lembro vocês que caso haja alguma dúvida, façam as anotações que a gente vai tirar essas dúvidas nas aulas ao vivo. Estou aberto a sugestões, a reclamações, né? Sempre de forma respeitosa. Eu acho que ela é válida porque faz assim a gente crescer. Então eu estou disposto a ouvir algo que vocês queiram me sugerir. Certo, pessoal? Feito a introdução da aula, hoje nós vamos falar sobre desafios do desenvolvimento na página 34 do livro. Aqui no livro, pessoal, vai tratar sobre América e África. Mas eu gostaria de fazer um recorte, trazer um pouquinho para o Brasil. Vou falar um pouco sobre América e África, mas vou dar mais atenção para o Brasil, porque eu acho que isso é o que no momento nos interessa, né? Procurar entender o que acontece com o nosso país para encontrarmos soluções capazes de fazermos algo diferente e tirar o Brasil da promessa, né? De qual promessa, professor? A promessa do eterno país do futuro, o eterno que nunca chega, né? É o país do amanhã, e o amanhã ele nunca chega. E o que acontece? Então eu gostaria de trazer alguns dados para a gente discutir um pouquinho sobre o que acontece com o Brasil, que é uma das maiores economias do mundo, mas também é um dos países mais desiguais, é um dos países que enfrenta problemas históricos e estruturais que dificultam de fato ele se tornar esse país próspero, se tornar um país de fato desenvolvido, um país que chame atenção, um país que produza, um país que tenha destaque no cenário internacional. É isso que eu gostaria. Antes, na verdade, eu gostaria de falar sobre os desafios como um todo na América e na África. Entenda-se, né, a América Latina e a África, principalmente a África subsaariana, que é a África mais pobre, que enfrenta os problemas, mas a gente pode fazer esse recorte também unindo a África, a porção norte e com a porção subsaariana. Vamos lá então. Pessoal, desde o início da colonização portuguesa e espanhola na América, qual a intenção deles? Sempre foi a intenção de explorar, tirar o máximo. O Brasil, assim como nossos vizinhos que foram colonizados pelos espanhóis, nós fomos e somos o fruto das sucessivas tomadas de decisões por parte daqueles que aqui vieram fincar suas raízes, Espanha e Portugal. Portugal, nos primeiros momentos, como vocês já sabem, devem lembrar do que nós falamos no ano passado, no primeiro momento não encontrou grandes riquezas no nosso país. Viu aquela árvore que sangrava, né, com uma tinta vermelha, o pau-brasil. Como era muito utilizado para atingir, foi levado para o Brasil. O primeiro saque feito. Depois, a partir 3 décadas depois do seu descobrimento, o Brasil começa a ser ocupado, as capitanias hereditárias, as sesmarias. O Brasil entra num processo de exploração agrícola, começa a ser feito os plantios, sobretudo da cana-de-açúcar. Os portugueses, depois os holandeses, principalmente ali no Recife, né? Os holandeses se retiram em algum momento, principalmente a restauração de 1640, vão para as Antilhas, vão para a América do Norte, inclusive na América do Norte se estabelecem por um curto período na Nova Amsterdã, que hoje é chamada de Nova York. Por 24 dólares, os holandeses compram a ilha de Manhattan, né, naquele período. Voltando,
Os portugueses, como tinham muito mais no sangue esse serem desbravadores marítimos, né? Andavam pelos mares, tinham grandes projetos de desbravamento, tinham ido às Índias, tinham conseguido superar o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, tinham chegado ao Brasil. Eles ficaram nessa porção litorânea no primeiro momento. Os espanhóis, por outro lado, em função do seu relevo na Espanha ser muito irregular e eles serem um país que desbravava por terra, diferente de Portugal que desbravava por mar, foi fincando as suas raízes e, sobretudo, eu acho, as suas garras sobre a América, né? Começa na porção mais ao noroeste e vai descendo até ao Estreito de Magalhães, né? Que é a porção final do nosso continente. Ou seja, nós desde o princípio fomos uma região onde que não houve interesse em desenvolvimento, não houve interesse em progresso. Em 1785 foi feito um alvará, Maria I, que não por acaso foi chamado de a Louca, que proibia a instituição, né, a criação de indústrias no nosso país. 1785. Se vocês fizerem uma análise, é muito próximo do período da primeira Revolução Industrial, que foi justamente de 1760 a 1780. O Brasil era um dos grandes produtores de algodão nesse período, justamente aquilo que a Inglaterra precisava. A primeira Revolução Industrial foi um período em que não necessitava de grandes tecnologias, não se necessitava de mão de obra especializada. O Brasil tinha pequenas manufaturas, né, pequenos artesãos, tinha o algodão, tinha tudo o que necessitava para fazer e abrir concorrência para a Inglaterra e ser uma indústria e ser um país industrializado. A gente sabe que isso não ocorreu. A gente sabe, como eu já falei para vocês, 1785, Maria I, a Maria Louca, institui o alvará para fechar todas as indústrias que haviam no Brasil por causa que a Inglaterra foi fazer uma reclamação a ela de que ela sabia que aqui no nosso país havia pequenas manufaturas e que isso poderia prejudicar os seus negócios. Nós somos um país que gatinha, é um país que tem dificuldades gigantescas para o desenvolvimento. Somos um país, assim como os países sul-americanos, assim como os países africanos, que inclusive os portugueses fizeram negócio com o Brasil e com o sangue que veio da África. Os portugueses foram aqueles que foram na África. Por quê? Porque nas ilhas portuguesas dos Açores e da Madeira e aqui no Brasil era um local onde que precisava de mão de obra para o quê? Para as plantações de açúcar, para as plantações de algodão. Eles ofereciam a mão de obra e essa mão de obra era negra, era escrava, era africana. Os africanos não conseguiram se desenvolver muito parecido com que nós. Não, eu acho que eu forcei, né? Os africanos sofreram muito mais do que nós até, nós brasileiros. Nós somos uma economia que hoje está industrializada, somos uma das maiores economias do mundo, mas que ainda não há distribuição de renda, há uma desigualdade estrutural no nosso país. Ou seja, encontramos dificuldades. Não fomos um país que foi instruído a se desenvolver. Não sabemos como fazer isso, tá? Os desafios do desenvolvimento partem desse pressuposto. Como fazer? Quem vai ensinar a fazer?
se nós temos a mentalidade ainda do século XVIII, né? Nós temos a mentalidade nós não sabemos ainda fazer essa divisão entre o público e o privado, muito parecido com o que aconteceu lá atrás, lá nos anos da colonização. Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Agora, o segundo ponto é uma outra aula em que eu falarei apenas sobre o Brasil, o nosso Brasil, tá? E para isso eu trouxe alguns dados que eu gostaria de pontuar com vocês e debater um pouco sobre como o Brasil pode desenvolver, né? No ano de 2010, um canal de televisão, a CNN ou a BBC, agora não lembro qual, entrevistou alguns economistas renomados. E um deles foi um cara chamado O'Neill, tá? Ele foi o cara que falou a primeira vez sobre os BRICS, né, os países emergentes, como vocês sabem. E ele falou que nós precisávamos de uma classe média mais ampla. Um outro economista falou que nós precisávamos aumentar a poupança no nosso país. E o outro falou que nós precisávamos dar maior atenção à corrupção que corrói o nosso sistema político. Ou seja, 3 economistas renomados, cada um com uma visão diferente, cada um com uma visão distinta sobre o que o Brasil deveria ser feito. A questão é, pessoal, não há um consenso, porque os problemas no nosso país, eles são muito grandes e eles são diversos. Não é um governo, não é um partido que resolve o problema do nosso país. O problema do nosso país, ele deve ser resolvido em conjunto. Para isso, é necessário que haja um projeto de nação, não um projeto de governo, pois governos vêm e vão, vêm e passam. Um projeto de nação é algo que demora, mas é algo que dá resultado. É isso que nós precisamos, certo? Então vamos ao primeiro ponto. Eu separei isso daqui, tá? E eu vou dando uma olhada e a gente vai falando sobre esses desafios. Pessoal, olha só, o Brasil atualmente é a 8ª, 9ª economia do mundo. No entanto, há uma projeção de que ao findar o ano de 2020, nós tenhamos caído pelo menos para a 12ª posição. Ou seja, haverá um retrocesso econômico. Segundo o Banco Mundial, o PIB deverá ter uma retração de pelo menos 9%. Nós estamos voltando para o ano de 2008, 2009, 2010, quando nós tínhamos um PIB semelhante a esse que nós vamos ter. Alguém pode dizer, isso é em função do isolamento social. Eu digo, calma, isso é em função do coronavírus. O isolamento social é a solução que nós encontramos, já que nós não temos vacina, nós não temos remédio. É um ponto, tá? Segundo ponto, alguém pode perguntar, como uma nação tão grande pode ter tantos problemas? Como eu já falei para vocês, o Brasil é um país onde que existe uma desigualdade muito grande. Nós somos um dos países mais desiguais do planeta, tá? Somos uma das maiores economias e também somos uma das piores um dos piores países em questão de distribuição de renda, tá? Se nós analisarmos, nós somos a 77ª nação em renda per capita, né? Ou seja, renda por cabeça. Isso, nós estamos muito longe das nações desenvolvidas. Tá? Por quê? Porque existe uma desigualdade muito grande entre aqueles que ganham muito e aqueles que ganham quase nada.
Isso a gente consegue ver nas ruas, né? Enquanto tem pessoas andando de helicóptero, tem pessoas jogadas na calçada que passam 1 ou 2, 3 dias sem ter o que comer. Isso é uma diferença gritante que nos sangra aos olhos todos os dias, tá? Nós tivemos, pessoal, alguns anos, principalmente nos anos 2000, anos prósperos da nossa economia. Nós crescemos muito, o nosso PIB chegou a ultrapassar, nós nos tornamos uma economia maior do que o Reino Unido, inclusive, tá? Houve alguns programas sociais que foram feitos que tiraram muitas pessoas da pobreza. Para chegar, para dar números para vocês, nós nesse período conseguimos tirar 20 milhões de brasileiros da pobreza, um número muito gritante. No entanto, 13% da população ainda continuou na pobreza. Ou seja, é um trabalho muito árduo. Nós temos um longo caminho a ser percorrido ainda na questão da igualdade, tá? Onde que a gente tende, onde a gente procura encontrar essa igualdade econômica, né? Uma distribuição de renda mais justa para as pessoas. Os países desenvolvidos como a Finlândia, como a Suíça, como a Holanda, são países que têm esses números muito próximos a zero, tá? Muito próximo a zero. Então, nós temos 13%, 14%, 12%, é um número muito significativo, principalmente se a gente for colocar em número absoluto isso, lembrando que nós temos aproximadamente 208, 209 milhões de habitantes. Tá? É um número muito significativo de pessoas que ainda vivem na linha abaixo da pobreza. Desigualdade é o grande problema, como eu estava falando para vocês, né? O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, tá? Segundo o índice de Gini, o coeficiente de Gini. O que é o coeficiente de Gini? Para quem não sabe, o coeficiente de Gini é um medidor mundial que vai de 0 a 1, tá? Quanto mais próximo a 1, mais concentração, mais desigual ele é, tá? Quanto mais próximo a 0, mais igualitário ele é. O que acontece? Quando nós temos um país, por exemplo, que tem 1, significa que toda a riqueza está concentrada na mão de uma pessoa. E quando nós temos o índice de Gini com 0, é que todas as pessoas têm a mesma coisa. Isso a gente sabe que é impossível nos dois extremos. Mas quanto mais próximo a gente tiver de um ou de outro, a gente consegue usar como parâmetro, tá? Nós temos, pessoal, altos índices de criminalidade e de insegurança, o que contribui para dificultar a nossa evolução, né? Para que nós prosperamos, para que a gente evolua. Do ano de 2004 até o ano de 2017, nós tivemos aproximadamente 500 milhões de brasileiros mortos, tá? Assassinados. Isso é mais do que aconteceu de mortes na guerra do Oriente Médio, tá? Então, pessoal, nós temos só no último ano 66 mil assassinatos, é um número gritante, insegurança, todo mundo reclama disso, é um problema muito grave. A corrupção é outro tema que deve ser chamado a atenção. O Brasil, por mais que tenha investido em mecanismos que tentem reduzir a corrupção é algo que está entranhado no Brasil, né? Está grudado. Parece que quando fala em Brasil, as pessoas já lembram de corrupção. Não deveria ser assim. Alguns pesquisadores apontam que o sistema de Estado, tá? A forma como o Brasil é governado, o sistema de governo, de Estado,
muito burocrático, tende a gerar pessoas corruptas, tá? Ou seja, se nós reduzíssemos o Estado um pouco, desburocratizarmos ele um pouco, a tendência é de que haja uma redução nos índices de corrupção. Não só, mas também. A saúde, pessoal. Grandes feitos nós tivemos nos últimos anos. No entanto, há grandes contestações, principalmente ao Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque por mais que ele esteja próximo de ser universalizado, ou seja, atender toda a população brasileira, a qualidade às vezes ainda deixa a desejar, tá? Por mais que nós tenhamos conseguido reduzir os índices de mortalidade infantil, que nos anos 60 eram alarmantes, reduzimos em 60%, inclusive até os dias de hoje, nós temos um número bastante significativo de crianças que morrem ainda, tá? E isso está diretamente ligado ao saneamento básico, algo que eu já falei muitas vezes, né? O Brasil, mais de 50% da população não tem saneamento básico. É um problema estrutural. Agora, com o novo marco do saneamento básico, talvez haja uma melhora. Espero que haja uma melhora. E não espero, eu tenho que cobrar também para que, caso não seja feito, os governantes sejam cobrados, né, exaustivamente até que eles façam de fato. A educação, pessoal, por mais que haja uma universalização, um acesso a quase todas as pessoas, a qualidade do ensino brasileiro, ela deixa muito a desejar. O PISA, que é um exame internacional que verifica a leitura, que verifica ciências e matemática, apontam os seus dados são extremamente vergonhosos para o nosso país. Para vocês terem noção, o Brasil está entre 58º e 60º em leitura, 66º e 68º em ciências e 72º e 74º em matemática. É alarmante, é gritante, é preocupante esses dados aqui, né? Então, pessoal, quais são os desafios? Encontrar soluções, debater, discutir, né, de forma respeitosa, sempre respeitando a opinião do outro, porque eu acho que essa é a melhor forma da gente fazer o nosso país melhor, encontrar soluções para mudar ele, fazer alguma coisa diferente daquilo que os outros fizeram. Afinal de contas, a sucessão de erros e acertos das pessoas que estiveram antes de nós aqui nos trouxeram até esse momento, e esse momento a gente sabe que é extremamente delicado, é extremamente preocupante. Eu agradeço muito, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal, dar um joinha, comenta, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.